Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Graças a Deus, mais uma vez estamos reunidos na casa de Francisco, que ele possa nos auxiliar e que Jesus esteja presente em nossos corações. Hoje nós temos a palestra do Reginaldo, que o tema é Nossos Deslizes e a proposta renovadora de Jesus. Então, que possamos recolher os ensinamentos, né, fruto do estudo do Evangelho, e que esses ensinamentos possam ficar gravados em nossa mente, em nosso coração, e que possamos a cada dia estarmos melhores, estarmos seguindo, não é, os ensinos de Jesus. Então, vamos elevar nosso pensamento. Vamos visualizar o nosso querido Mestre, nosso Senhor, pedindo o seu amparo e a proteção, pedindo a proteção dos bons espíritos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Boa noite a todos. Cumprimentamos também aqueles que nos acompanham pela internet, rogando a Jesus as suas bênçãos e que possamos ficar em paz. A nossa proposta de hoje, como a Joyce disse, o tema, os nossos deslizes e o olhar de Jesus, né, sobre esses deslizes. A gente queria fazer uma observação antes de começarmos propriamente o tema, para que a gente verifique como que o trabalho realizado às quintas-feiras, né, de palestra pública, como os espíritos acompanham e demonstram carinho por cada um de nós. Se nós prestarmos atenção, na quinta-feira anterior, o Roberto discorreu aqui sobre um tema, os bons espíritas. Ele abordou uma parte do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, onde tem lá o sede perfeitos. Ele nos disse na ocasião que nesse capítulo é um pedido de Kardec para que a gente possa melhorar a nossa condição espiritual. Ele falou também que muitos se afastam, né, da casa espírita quando vê o trabalho que é melhorar-se a si mesmo, né, essa reforma íntima que a gente tem que fazer. Então muitos se afastam nesses momentos, né? Aí ele colocou uma coisa interessante. Ele disse assim: a partir do momento em que você abraça a causa espírita com o propósito de crescer, a partir do momento que você consegue entender profundamente a proposta dessa doutrina de iluminação, da doutrina espírita, isso vai te ajudar a ampliar os seus horizontes. Então aí você não abandona a causa, quando você consegue entender os fundamentos. Ele falou também que lá na Revista Espírita de 1866, o Espírito deixou uma mensagem lá, e nessa mensagem estava escrito que o Espiritismo obriga, entre aspas, o espírita a ser melhor consigo mesmo e com aqueles que convivem com ele. Ele falou também do homem de bem, né? Ele trouxe lá os princípios fundamentais do homem de bem. Ele elencou, né, todos os aspectos, e ali a gente fica um pouco assustado. Até ele pediu assim que a gente não ficasse assustado com aquilo, não é?
porque são vários itens. Então a pessoa vai lendo aquilo e fala, nossa, mas estou muito longe, não vou conseguir fazer nunca isso. E às vezes abandona, não é? Então, olha bem, ele falou sobre isso. Eu não sabia qual era o tema que ele ia desenvolver, nem eu havia dito a ele o tema que eu iria trazer nessa quinta-feira. E é interessante que dá sequência, não é? Quando a gente vai falar dos deslizes, mas nessa proposta ampla de Jesus, é como se o capítulo lá do Sede Perfeitos, do Homem de Bem, onde ele elencou as causas, e a gente quer até parabenizar o Roberto, porque ele foi muito sublime na sua explanação naquela quinta-feira, não é? A palestra dele foi interessantíssima. Se vocês quiserem rever lá no YouTube lá, ou no Facebook, vocês vão perceber a grandiosidade dos ensinamentos que ele trouxe naquela palestra. E hoje, né, diante dos aspectos lá, que ele traz no capítulo lá, nos princípios fundamentais do homem de bem, que são requisitos fortes, que mexem, não é, com a nossa caminhada. Então, para que a gente não fique assustado, né, a gente traz agora o olhar de Jesus sobre esses deslizes que a gente comete no dia a dia, não é? Então, talvez a proposta de hoje é uma sequência do que o nosso companheiro Roberto trouxe na quinta passada. Então, aí está o carinho, não é, dos amigos espirituais para cada um de nós, colocando tudo na sequência, colocando tudo numa certa ordem, numa lógica, né? Então, para que a gente comece desenvolver o nosso tema de hoje, vamos colocar vamos amenizar um pouco, não é? O coração. Repara a terra pobre, humilde e boa, enlameada ao temporal violento, a golpes rudes de granizo e vento, ouvida em paz a injúria que a magoa. Depois a vida tece-lhe a coroa de pétalas, luzindo ao firmamento, e feliz, ante o mundo desatento, mais se embeleza, quanto mais perdoa. Assim também, esquece o lodo e a ofensa, que a tormenta de trevas te não vença, a nobreza dos sonhos redentores, seja o perdão, o apoio a que te arrimes, e desabrocharás em dons sublimes, como a terra insultada ri-se em flores. Esse poema intitulado Esquece, de autoria do Espírito Alta de Souza, psicografado por Chico Xavier. Nesses versos maravilhosos, nesses versos lindos, está aí um convite para que a gente perdoe, não é? Para que a gente esqueça o que nos encharcou de dor muitas vezes e permita que, como a terra ferida do poema, floresçamos também nós em dons sublimes. É exatamente o convite que nós vamos explorar nesta noite. Os nossos deslizes. Os nossos deslizes não podem definir quem nós somos profundamente. Não é por aí. Pois quando permitimos que o perdão nos alcance, nós somos como essas sementes do poema, que voltam a florescer e a renovar-se. E todos nós sabemos, todos nós, sem exceção, nós já tropeçamos na estrada da caminhada, na estrada da vida, no caminho do dia a dia, nós já tropeçamos com certeza. Às vezes, esses tropeços são pequenos, de pequena força, mas outras vezes são quedas mais dolorosas, que vão deixar também marcas mais profundas. E nestas horas, muitas vezes, a gente pergunta a nós mesmos, será que eu ainda tenho jeito? Às vezes a pessoa já cometeu tantos erros, tantos equívocos, que ela chega ao ponto de pensar que não tem mais jeito, para ela não tem mais jeito, ela não consegue mudar a sua natureza, a sua forma de agir. Ou vai pensar também, será que Deus ainda acredita em mim? Não é? O Espiritismo, iluminando
a mensagem de Jesus, iluminando o Evangelho de Jesus, ele vai nos afirmar com certeza que sim, nós temos jeito. Ainda dá tempo, porque ele vai nos afirmar e vai nos mostrar que Deus nunca nos abandona e que cada deslize que nós cometemos pode ser um degrau para a nossa elevação, se nós tivermos a coragem de recomeçar. Se nós tivermos essa coragem, esse ímpeto de enfrentar esses desafios, essas quedas poderão nos colocar em patamares maiores, se nós soubermos administrar isso. É o que a doutrina espírita nos fala, é o que o Evangelho de Jesus propõe, não é? É o que a mensagem da vida, a mensagem do Criador que está em cada um de nós, nos impulsiona, é para este caminho. Por isso que nós falamos que a doutrina espírita é uma doutrina de alegria, de recomeço, não é? Não é uma doutrina que vai passar a mão em cima dos nossos deslizes, da nossa forma às vezes equivocada. Ela não vai passar a mão, mas ela não vai nos condenar eternamente. Ela vai sempre nos dizer que há tempo, que se uma porta se fecha, a outra se abre. Ela vai dizer que nós estamos nesta caminhada como alunos, como aprendizes, então nós temos que passar por essas experiências e vamos tirar dessas experiências, mesmo negativas, valores que vão nos colocar numa condição melhor. Isso é o que a doutrina espírita nos fala. Quando a gente fala nesses deslizes, a gente não pode falar e focar apenas nos grandes erros, porque os grandes erros chamam mais a atenção dos outros. Mas às vezes é aquela palavra dita de forma impensada, a impaciência que machuca. Nós temos que prestar atenção nisso também. O orgulho que nos impede de pedir perdão, isso é grave. Não é? Esse orgulho que nós arrastamos ainda, que trazemos, esse orgulho que nos impede de pedir perdão é um entrave na nossa caminhada, na nossa vida. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, se a gente fizer uma análise do que está ali no capítulo 10, ele vai nos lembrar que devemos ser indulgentes com as imperfeições alheias. São palavras de Jesus que estão ali. Mas a doutrina espírita vai nos iluminar o pensamento, não é? Vai ampliar o nosso campo de visão para dizer que esse perdão das imperfeições alheias, isso inclui as nossas próprias imperfeições. E o que quer dizer isso? Que errar não significa que nós somos indignos do amor de Deus. Significa que nós estamos aprendendo, nós estamos caminhando na direção da luz. Mas haverão quedas, não é? Haverão situações mais graves que vão nos afetar. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, ele vai fazer um resumo dizendo que a dor do arrependimento é o primeiro passo. Pode escrever isso. Para a cura moral. Olha só. A dor do arrependimento é o primeiro passo para a cura moral. Eu vivi uma experiência não tão recente, mas também uma experiência nesse sentido. Uma pessoa que eu tinha uma admiração muito profunda, e tenho até hoje uma admiração muito profunda, eu soube depois que ela havia feito alguns comentários sobre a minha maneira de agir, minha maneira de pensar. E esses comentários, eles me afetaram profundamente, porque a gente tem que fazer um uso, quando as coisas acontecem na nossa vida, na nossa caminhada, a gente não pode se safar dizendo, não, eu não sou isso, porque de repente
a maneira como você está se comportando e se expressando, mesmo que você não se sinta da forma como uma pessoa te avaliou, às vezes a sua forma de avaliar também pode ter erros. Então a gente tem que procurar aprender. Ela fez algumas críticas, porque essa pessoa trabalhou comigo muitos anos. Eu sempre tive, tenho por ela, uma admiração muito profunda. O Chico dizia assim, que quando alguém faz um comentário maldoso, negativo, né, da nossa pessoa, a gente não deve levar isso em consideração. É uma pessoa que talvez não nos conheça mais profundamente, fez aquele comentário numa hora infeliz. O Chico disse assim, mas às vezes o comentário feito por uma pessoa que é da doutrina espírita, criticando a nossa postura, aí a gente tem que pensar, porque isso magoa muito, essa mágoa é ruim para quem recebe, não é? Para os dois lados. Então essa pessoa sendo do meu círculo de amizade, sendo uma pessoa que eu admiro profundamente, fez esse comentário, isso me magoou muito. E essa mágoa é como aquela questão da brasa, né? A pessoa segura a brasa para jogar no outro, mas queima a sua mão primeiro. Isso é terrível. Então eu fui passando por momentos mais difíceis para poder contornar isso, para poder avaliar isso, não é? Essa mágoa que eu trazia no coração. Isso só foi passar no momento em que eu encontrei essa pessoa, depois de quase um ano, porque eu não conseguia olhar nos olhos da pessoa quando passava na rua, eu desviava. Eu não conseguia administrar isso. Olha bem, hein? A gente estudando o Evangelho do Cristo para iluminar o nosso pensamento, para retirar essas coisas que nós trazemos ainda do orgulho, e mesmo assim a gente não consegue. Você vê como que a gente ainda se arrasta, não é? Depois de mais de um ano, um dia eu encontrei essa pessoa, chamei ela num lugar mais reservado, ela veio, nós conversamos. A primeira coisa que eu fiz foi pedir perdão para ela. Ela não entendeu, porque ela sabia dos comentários que estavam rolando e que ela era a pessoa envolvida. Ela deve ter dito alguma coisa, mas não na intensidade de como essas coisas chegaram até mim. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. A gente vai alimentando o nosso coração com lixo, não é? Aí eu conversei com ela, pedi perdão a ela, falei, mas eu não estou entendendo por que você está me pedindo perdão. Eu estou pedindo perdão porque eu não consegui passar por cima e alimentei no meu coração essa mágoa. Então estou te pedindo perdão. Falei, não, não tem nada que perdoar, tal. Eu sei o seguinte, nós conversamos, alinhamos tudo. Como eu disse, eu sempre admirei e continuo admirando essa pessoa. E depois dessa conversa de pouco mais ali de 30 minutos, esse pedido de desculpas transformou uma relação que era muito boa em uma coisa maior ainda. Olha que coisa fantástica que é. Você pedir perdão porque eu não estava conseguindo sair daquele círculo perigoso, não é? A importância, então, de reconhecermos os nossos erros e, em reconhecendo, fazer alguma coisa, não ficar esperando cair do céu. Não vai cair, não é? Jesus nunca humilhou quem errou. A gente tem que lembrar disso. Quando a gente pensa nos nossos erros, nos nossos deslizes. Ele nunca humilhou quem errou. Pode pegar no Evangelho. Ele sempre convidou a pessoa a um recomeço. Ele sempre, a postura de Jesus é essa. Nunca colocar o dedo na ferida. Para quê? A pessoa já tem a ferida, já sabe que tem. Mas ele convidava ao recomeço, ele dizia, tem jeito, tem como sair disso, tem como recuperar isso. Ele mesmo disse, não vim para os sãos, mas para os doentes. Anotação de Mateus, capítulo 9, versículo 12, palavras do Cristo. Ele não veio para os sãos. Por que a gente tem que ter medo dos nossos erros
e ficar à margem achando que não tem mais jeito. Ele veio, foi para aqueles, não é? Que estão doentes. Os deslizes têm consequências, nos deixa doentes. Então ele veio para isso. A diferença entre o olhar humano e o olhar de Jesus é que o olhar humano sempre, ou na maior parte das vezes, condena. O olhar de Jesus convida a mudar. Ele é um convite à renovação. Vinde a mim, todos vós, estáis cansados, sobrecarregados, que já procurou aqui e acolá, né? Ele fala isso, ele convida, vinde a mim, eu vos aliviarei, né? Porque ele tem a chave para isso, ele sabe como fazer isso. Quando, por exemplo, ele convida Pedro, o olhar de Jesus está direcionado naquele momento não para o pescador que Pedro representava naquele momento, mas para o que ele iria se tornar depois da sua transformação moral e espiritual. Jesus olha para cada um de nós assim, não é avaliando, não é? O que nós representamos agora é a possibilidade que nós teremos de nos transformarmos em algo maior e melhor. Sempre a mensagem dele, o olhar dele vai ser nesse aspecto, nessa direção. Ele, quando convidou Pedro, ele olhou na frente, o que é que ele poderia se tornar, a transformação que iria ocorrer com aquele homem, a transformação moral e a transformação espiritual. O mestre inclinou-se, tocou Simão no ombro com uma ternura, né? E ele falou com a voz que soou como uma música ali naquele momento no lago. Não temas, Simão. Muitas vezes a gente teme, quando a gente vai começar alguma coisa nova, principalmente no campo religioso, não é? A dúvida vai permear o nosso pensamento, não é? A gente fica com medo de assumir alguns compromissos, mas a gente fica com aquele medo de eu não vou dar conta, né? Não vou conseguir fazer isso. Ele toca Simão nos ombros, o pescador, e fala para ele: não temas, Simão, de agora em diante serás pescador de homens. Naquele instante o pescador das redes transformou-se no pescador de almas. Amélia Rodrigues descreve que as ondas batiam na praia, mas Pedro não ouvia. A voz do Cristo havia penetrado nas profundezas do seu espírito com uma força tão grande, como se fosse uma âncora que jamais se soltaria. Assim ela escreve. E ele deixa tudo naquele mesmo instante e seguiu Jesus para sempre. Muitas vezes, os nossos erros, os nossos deslizes, ele vem, por exemplo, da ignorância espiritual que nós trazemos ainda. Ainda não conhecemos toda a verdade. Nós não temos ainda o conceito global da lei de Deus em profundidade. Nós temos que lembrar disso, nós somos aprendizes. Nós estamos na caminhada inicial. Outras vezes os nossos erros podem vir dos impulsos que a gente não consegue dominar ainda. Um deles é o orgulho. O egoísmo, a vaidade, a inveja, nós às vezes não conseguimos dominar esses impulsos. E eles falam fortes e nos desviam e a gente erra. Outras vezes os erros podem vir de influências externas. Ambientes influenciam, sim. Companhias podem influenciar. Hábitos nocivos podem e vão influenciar. E a gente vai cometer erros. Outras vezes os erros podem vir das provas e das expiações. Situações difíceis que estão aí para nos testar e revelam e vão revelar as nossas fragilidades. Quantas vezes, depois de um momento de raiva, pensamos: mas por que é que eu falei aquilo? Daquela forma, naquele tom, porque eu disse aquela palavra. Aí nós já falamos, aí a coisa já passou.
Aí a gente fala, não tem mais jeito, mas tem. O que a gente tem que fazer nesses momentos? O que fazer depois? Ó, falei já, aí já desandou tudo. O que a gente pode fazer com isso? A doutrina espírita nos apresenta um caminho de volta e ela coloca 4 passos quando a gente deslizar, quando a gente percebeu que, usando aqui uma coisa, que a vaca foi para o brejo, que o pessoal fala, não é? A hora que a gente percebe que a vaca foi para o brejo, já disse, já falou, já ofendeu. A doutrina espírita nos coloca 4 passos. Primeiro passo, reconhecer o erro. Reconhecer o erro, sem desculpas. Não adianta ficar falando, mas eu falei aquilo porque o fulano disse. Porque ele veio primeiro e falou não sei o quê. Não. Reconhecer o erro, sem desculpas. A gente tem que ver, eu errei, não deveria ter dito, não deveria ter sido tão impaciente. Mas a doutrina espírita vai nos falar que não adianta também se afundar na culpa. Ficar se culpando, porque essa culpa em demasia, ela tem um efeito nocivo, ela paralisa. Então, reconhecer o erro é o primeiro passo. O segundo erro, eu reconheci que errei. Qual é o segundo erro? Reparar. A doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, vai dizer que sempre é possível corrigir o mal causado. Sempre será possível renovar. Sempre será possível mudar a direção. Então eu errei, reparo o erro. Terceiro passo, aprender com o erro cometido. Tirar lições para que isso não ocorra novamente, para que isso não se repita. Não adianta ficar errando, pede perdão, erra de novo, pede perdão, erra de novo. Não é assim. Nós temos que aprender. Nós temos que dar uma conduta diferente à nossa caminhada, à nossa vida. E o quarto passo é recomeçar. Recomeçar com confiança de que Deus nos dá novas oportunidades. Não vou errar agora, viu, Narciso? Emmanuel, ele me corrige porque eu falo Emmanuel, aí ele fala para mim, Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel nos lembra que não é o erro que nos define, mas o que fazemos depois dele. Isso é muito importante, é um conceito que a gente tem que administrar. É o que a gente faz depois. Errou. Você não vai mais mudar o que foi feito ali. Mas dali para frente você pode dar uma direção diferente. Você pode recomeçar. Então, não é esse erro, esses deslizes, essas coisas que a gente faz que vai definir o que nós somos, mas a nossa capacidade de recomeçar, a nossa capacidade de fazer alguma coisa depois do erro. É o que o mentor de Chico Xavier nos lembra. Tem um conceito espírita também, falando dos deslizes, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, que o Roberto colocou aqui de forma resumida na palestra dele também, da quinta-feira passada. Né? Nesse capítulo 17, Sede Perfeitos, ele vai nos dizer que a perfeição é meta, mas o progresso é gradativo, para que a gente não se iluda. Ninguém vai se transformar da noite para o dia. Atingir o nível de perfeição é uma meta que todos nós deveremos ter. Mas a gente tem que ter a consciência que esse caminhar, que esse progresso é gradativo. Errar faz parte do aprendizado. O espírito ainda em evolução, como nós, aprende pela experiência. Então esses deslizes, como nós afirmamos aqui, no pensamento do mentor de Chico Xavier, os deslizes não nos definem, são circunstâncias temporárias. São momentos que nós iremos passar. Na hora que a gente comete esses erros, esses deslizes, são momentos em que nós talvez cedamos ao velho hábito ou à imperfeição que ainda cultivamos. Nós trazemos muita coisa ainda, muita bagagem, não é? Negativa, e temos que
passando por experiências para ir descartando, não é? Essas coisas que atrapalham a nossa caminhada, não é? Jesus nunca compactuou com o erro. Ele nunca foi conivente com o erro, mas sempre estendeu a mão a quem quisesse recomeçar. Sempre, não é? Ele enxergava além daquele momento, daquela hora, além do passado. E ele projetava para frente, ele via o que nós poderíamos nos tornar. Como eu disse aqui, o encontro dele com o Simão, não é? Por exemplo, foi assim com Zaqueu, o cobrador de impostos, o publicano, não é? Detestado pelas pessoas. Foi assim com Simão. Simão o negou 3 vezes e foi convidado, então, a apacentar as suas ovelhas. Olha o olhar, né? Olha a extensão da visão do Cristo. Simão negou 3 vezes. E ele deu a ele 3 chances de dizer o quanto o amava. E ele faz o convite renovador no final para que ele apacentasse as suas ovelhas. Ou seja, ele estava vendo o que Simão iria se tornar, não é? O exemplo que ele iria se tornar. Foi assim com Maria de Magdala, cuja história nos ensina que o amor reabilita, que o amor transforma. O encontro dele com Maria de Magdala serve de exemplos para muitas experiências, muitas passagens da nossa vida cotidiana, dos nossos erros, dos nossos deslizes. Amélia Rodrigues escreve que em Cafarnaum, nas ruas estreitas, numa tarde quente, essa mulher caminhava com passos lentos, como quem teme ser reconhecida, de cabeça baixa. Ela trazia no rosto as marcas das noites vazias e no seu coração ela trazia o peso imenso das culpas antigas. Às vezes nós trazemos isso, né? Uma coisa que a gente fez, uma tristeza que surge, a gente não sabe de onde vem, muitas vezes são marcas do passado que a gente não sabe ainda administrar, não é? E ela descreve assim que o vento morno da Galileia, naquele momento, agitava os seus cabelos, mas ela não conseguia afastar do seu pensamento a nuvem escura que a acompanhava e que, ao mesmo tempo, a entristecia. E ela vai caminhando escondido, querendo se esconder do povo, e ela avista Jesus a uma certa distância. Jesus estava sentado junto a um poço. Quando ela vê Jesus, o coração dela dispara. Ela sabia quem era Jesus, mas ainda não tinha um contato mais íntimo com ele. Quando ela viu Jesus, ela quis voltar, não é? É a culpa do passado, é os erros, é o peso nos ombros, né? Ela quis voltar, mas ao mesmo tempo ela se sentiu presa no chão, porque não queria ser reconhecida. Quando viu Jesus, queria ir ao encontro de Jesus, mas ao mesmo tempo tinha medo pelas culpas que trazia. Então ela quis se afastar, ao mesmo tempo não pôde, sentiu que ela ficou presa ali, olhando Jesus. Ele percebeu a presença dela, e ele ergueu os olhos e a viu. A mentora escreve que o olhar do mestre não era um olhar de reprovação. Jesus era especialista nisso. É o maior psicoterapeuta que a humanidade ainda não conhece. Segundo as avaliações de uma psicanalista alemã chamada doutora Hannah Weiss. Ela falou que é o maior psicoterapeuta da humanidade. Ela afirmou isso depois de estudar o Evangelho de Jesus por 8 anos. Então ele ergueu o olhar, viu aquela mulher. O olhar do mestre não era um olhar de reprovação, mas tinha uma ternura profunda que as palavras não conseguem descrever. E ela, quando percebeu que ele a avistou, ela murmurou: mestre. Aí ela se aproximou um pouco mais, teve coragem e disse assim: dizem que o Senhor acolhe os pecadores, que o Senhor retira as exulcerações da alma,
e enxuga as lágrimas dos corações em sofrimentos. Mas eu sei e tenho consciência de que não mereço. Dizem, Senhor, que eu não sou digna sequer de me aproximar da vossa sombra, porque o meu passado me condena, e eu atesto isso. Jesus se levanta, descreve Amélia Rodrigues. Ele se aproxima um pouco mais daquela mulher sofrida, e ele vai dizer a ela com uma suavidade extrema na voz: Maria, nenhum filho de Deus está perdido para sempre. São lições para cada um de nós. Ela baixou os olhos, incapaz de sustentar aquele olhar luminoso do mestre, naquele instante, com aquela ternura que ele falava. Mas ela, de cabeça baixa, ainda disse assim: mas o que fazer, Senhor, com tantos erros? Ela pergunta a Jesus sem olhar nos olhos dele e com lágrimas nos olhos. O mestre sorri para ela e a sua voz era uma melodia de cura. Era um convite para que ela se aproximasse mais do mesmo jeito que ela era, levando os mesmos conceitos sobre a vida dela. Jesus diz assim para ela: reparte o bem que possas. Ela estava fechando as portas e ele estava abrindo outras portas, mostrando que ela poderia fazer isso, que ela seria capaz de sair daquela escuridão onde ela estava, não é? Enleada. Ele diz assim: reparte o bem que possas, ama como jamais amastes. Apresenta a terapêutica infalível. E cada gesto de amor, ele diz a ela, será como uma pedra lançada no rio, formando ondas que se estendem além do que vês. Apresentou a ela um caminho novo. Em seguida, ele fixou os olhos luminosos em Maria, e nesse olhar de Jesus, Amélia Rodrigues descreve que não havia condenação alguma. Havia o reconhecimento pela coragem de se expor, pela humildade de pedir auxílio. Ela se desnudou na frente de Jesus. E Maria, nesse instante, lembrou-se de um outro encontro que ela teve com ele, quando ela fez com que a transformação moral dela, que exigiu dela coragem, quando ela disse a ele que ela era um poço de podridão, se desnudando, não é? Porque ela fora até Jesus depois que um mendigo que ela ajudara na cidade havia dito a ela que ela procurasse Jesus. E ela disse assim: mas ele não vai me receber. E o mendigo disse assim: senhora, eu era um homem doente, um leproso abandonado nas ruas. Ele enxugou as feridas que eu trazia no corpo. Ela disse assim: mas as suas eram feridas do corpo, as minhas são feridas da alma, muito mais profunda. Mas ele a receberá. E ela foi falar, ela lembrou-se desse encontro com Jesus, não é? Desses momentos em que ela disse que as feridas dela eram mais profundas. Jesus olha para ela e diz assim: Maria, ninguém começa o dia sem que a noite tenha passado. Teus erros são a noite que já se foi. Agora é tempo de buscar a luz. Ele está abrindo portas. Ele está impulsionando ela para que ela tome a direção da luz. Mas e as manchas da minha alma, Senhor? O amor é a água da vida. Lava com ela as tuas culpas, servindo, amando e julgando e ajudando, os que choram. Olha aí,
Mas olha, as manchas da minha alma, Senhor, estão impregnadas de tristeza, de lama, de escuridão. O amor é a água da vida. Lava com ela as tuas culpas, Maria. E ela poderia perguntar, como? Servindo, amando, ajude os que choram. Então, há lugar para mim no reino de Deus? Aí ela já começa a enxergar a réstia de luz que ele está apresentando para ela. Aí ela começa a enxergar. Então, há lugar para mim, Senhor, eu tenho jeito. O reino começa dentro de ti, quando decides não mais voltar ao caminho de ontem. Aí ele impulsiona. E Maria, tocada no íntimo, afasta-se do mestre com passos novos, levando no coração a certeza de que a misericórdia divina jamais fecha as portas ao arrependimento. Naquele mesmo instante, a mulher equivocada de antes transforma as quedas morais em pontes de liberdade. Sentiu que as correntes que a prendiam se rompiam no mesmo instante. A alma ficou leve. E desde aquele dia, ela fez-se a servidora dos que sofrem, aprendendo que onde abundou o erro, nela, superabundou a graça, depois do encontro com ele. E ela segue. O vento pareceu trazer àquele instante um perfume diferente, que os sentidos comuns não conseguem perceber, mas de algo mais profundo. Era o quê? A renovação de uma vida. O peso que lhe curvava os ombros já não estava mais ali. Havia lágrimas ainda, mas agora eram lágrimas de alívio. Eram lágrimas de alegria interior. A partir daquele dia, ela seguiria o mestre não como a espectadora, mas como serva dedicada, transformando deslizes em degraus para a luz. É possível, sim, nós transformarmos a nossa vida. Essa doutrina, amigos, é sempre de esperança, é sempre um convite à renovação, a cada um. Mas a gente tem que ter uma coisa chamada coragem, enfrentar a nós mesmos, não é? Não ficar estagnado nos erros, achando que não tem mais jeito, não é? Em algum momento, somos um pouco dessa personagem, somos um pouco como essa Maria de Magdala. Trazemos deslizes, arrependimentos, erros, mas Jesus continua sentado à beira do caminho, no poço, esperando que nós o procuremos com essa mesma coragem de Maria. E nós iremos ouvir certamente: recomeça, ama mais, e tudo vai se renovar na nossa vida. Que nós possamos sair daqui nesta noite decididos, como Maria, a transformar os nossos erros, os nossos deslizes, em degraus, os nossos dias, em oportunidades para podermos amar mais. Que Jesus nos abençoe, que Ele esteja conosco, no nosso coração, hoje e sempre. Que assim seja. Vamos então, nesse instante, elevar o nosso pensamento àqueles que estão em casa, que coloquem as águas para fluidificar, que nós possamos receber um passe espiritual, que possamos sentir as energias do mais alto a nos envolver, trazendo a nossa cura, a cura das nossas aflições, do desânimo, da nossa ansiedade. Vamos colocar em nosso coração aquele sentimento de gratidão pelas bênçãos que nós recebemos. Vamos visualizar a figura meiga de Jesus, dizendo que nunca estamos sozinhos.
Ele sempre está a cuidar de nós. Senhor, abençoe os nossos lares, os nossos entes queridos, aqueles irmãos que sofrem mais que nós. Abençoe, Senhor, aqueles dirigentes dos países que estão em dificuldade, que estão em guerras, de vários modos. Que possamos contribuir para que o nosso mundo se transforme pouco a pouco naquele reino que tu pregaste um dia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja.